Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu podcast, o Pode Vender. Estou muito feliz. Voltei com o meu podcast, com o nosso podcast. E dessa vez com um formato diferente. Estou na honra de trazer uma convidada super especial. É uma mulher muito querida, muito mais do que como profissional, como pessoa. E, de fato, é o que me encanta no outro, não é o que ele tem, é o que ele é. Então, com essa volta de podcast, eu tenho a honra e o prazer imenso de dividir esse espaço com Bruna de Brito, que também é especialista e mentora em vendas. Na verdade, Bruna tem 1001 utilidades. Ela é empreendedora, especialista em gestão, vendas, marketing da saúde, CEO da Clinic Sales e CXO. 6O da 5G Company. Bruna tem especialidade na área que eu tanto falo aqui. Afinal de contas, eu sei que é um desafio para quem é da área da saúde entender que não é porque você vende que você vai deixar de servir. Então, eu trouxe alguém que vive na prática, que conduz outras pessoas e, sem sombra de dúvidas, que está conectado com o legado. É o que eu costumo dizer. Sucesso é para você, legado é para as outras pessoas. E, sem sombra de dúvidas, com tudo que ela tem, com tudo que ela construiu, hoje ela vive o legado dela. Então, Bruna, prazer. Ai, Seja prazer enorme, bem-vinda. meu. Depois de uma apresentação linda dessa. Fico até tímida, mas obrigada. É um prazer todo meu. Bruninha, seja bem-vinda ao meu podcast. E hoje a nossa missão é trazer o seu olhar, não só como mentor em vendas, mas também como alguém que vive isso na prática. Que eu costumo dizer que o nosso desafio é buscar sempre pessoas que nos conduzam através da sua própria experiência. Perfeito. Afinal de contas, é fácil você ler e conduzir outra pessoa. Agora, você conduzir por algo que você vive é bem diferente. É um outro contexto, né? A gente tá muito acostumada a ver coaches, pessoas que falam sobre vendas, mas do ponto de vista de quem nunca realmente fez aquilo. Isso. E quando a gente tá dentro da operação, entendendo como é que funciona vender, aí sim é que a coisa começa a mudar. Isso, Bruna. E aí, olhando num olhar especial e que esse podcast traga conhecimento e crescimento para quem vai nos assistir, na sua visão, na sua percepção, o que é que diferencia o profissional que vende qualquer outro serviço para um profissional que vende saúde? Boa pergunta. O que acontece? Na saúde, a gente tem um cuidado que está sendo intermediado, né? Diferente de um outro tipo de serviço ou produto. A gente tem um cuidado e o cuidado com o ser humano. Então, essa é a principal diferença da venda dentro da saúde. Mas o contexto de vendas, as técnicas, metodologias e ferramentas são muito similares. O que a gente vai mudar é esse cuidado que vai estar ali no jogo. Porque o cuidado na saúde, ele acaba sendo até mesmo delicado, né? Quando a gente fala de vendas e saúde. A gente acha que isso não há interseção, mas muito pelo contrário. Eu costumo dizer que não há cuidado sem venda. Como é que eu vou cuidar se o cliente não me comprou, se o paciente não me comprou? Eu só posso cuidar dele a partir do momento que ele me compra. E é interessante isso que você traz, Bruna, porque a gente está vivendo, de fato, um momento de transição, onde profissionais da área da saúde estão entendendo e percebendo o quanto é importante o resultado. Eu estava até conversando com a Andréia agora, que também é sua colega de área, e ela falando, a gente conversando exatamente isso. Quantos médicos hoje em dia para entender se o tratamento que ele passou para o paciente deu certo? Se o paciente se conectou com aquele tratamento, se ele não teve nenhum efeito colateral. Então, infelizmente ou felizmente, nós viemos de uma época que já não vai existir mais. Eu lembro que na época que eu ia à médica, que é a ginecologista rotina para quem é mulher, tinha muito isso de você chegar no consultório 2, Bruninha, e ser atendida às 7 da noite. Exato. E um atendimento totalmente desumano. Então, cadê a medicina? Cadê o médico que a gente fala sobre cuidar da outra pessoa? Na minha percepção, isso não é cuidado. E aí, eu queria trazer a sua visão em relação... Qual foi o momento, porque eu não tenho dúvidas nenhuma de que você não pensava assim o tempo todo. Não. Então, qual foi o momento que Bruna entendeu que olhar para a saúde requer tempo e, se requer tempo, ela precisa ser uma profissional que vende? Conta pra gente como foi que caiu essa ficha. Então, sou dentista de formação, né? E isso me fez trilhar a carreira do profissional autônomo muito cedo. Saí da faculdade, saí como dentista, mas não me enxergava como empreendedor, como vendedora. Nossa. Então, essa trajetória de, Bruna, para crescer você precisa vender, chegou muito cedo. Eu entendi que se eu não vendo, eu não cresço.
E aí eu queria vender, eu queria aprender técnicas, eu queria trazer até a expertise do varejo, que hoje é o que mais a gente vê e escuta falar de vendas, para dentro da saúde. Quero vender como um varejista vende. Sim. Mas como fazer isso dentro de um nicho que requer tanto cuidado? Então, esse foi o primeiro desafio que eu encontrei. Quando eu comecei a falar de vendas, foi numa época em que foi o boom do TikToker, para você ter noção. Nossa. E eu escutava dos meus professores da faculdade frases no sentido... isso é besteira, não pode fazer isso é antiético, isso não vende. E desses mesmos professores que eu escutava essa frase, hoje alguns me procuram para aprender a vender. Que legal. Então, não estou dizendo que o TikTok é o único canal de vendas, eu estou dando um exemplo, né? Mas o quanto é necessário a gente entender que vendas, ela acontece para qualquer área e, independente da área, a gente precisa entender esses canais de captação, entender essas ferramentas para que a gente domine. Então, foi quando dentro da saúde virou essa chave na minha cabeça. Eu disse, não, para eu crescer eu vou ter que vender, eu vou precisar dominar essa ciência. Boa, Bruna, e é interessante quando você fala assim, Adina, eu precisei inclusive olhar para termos éticos, porque tem um ponto, nós somos seres emocionais. Todo ser emocional, ele age inconsciente na maioria das vezes. Perfeito. Então, é muito mais fácil para o profissional da saúde, Bruninha, justificar. Eu não fiz porque eu não posso, porque o conselho não permite. Bruna, fala sério. Onde foi que você conseguiu? O que foi que você precisou fazer primeiro para romper isso, essa crença, porque é uma crença? Sim. E como foi que você fez esse caminho de construção que hoje não te faz ter medo na hora de falar para as pessoas que profissional da área da saúde vende sim e essa exposição nas redes sociais, por exemplo? Vamos lá. Essa pergunta é interessantíssima. Por quê? A trajetória até você compreender e quebrar esse tipo de crença, ela é árdua. Porque você vai ter preconceito de outros colegas. Nossa! Você vai ter... Agora ela é vendedora, ela não é mais dentista. Eu já escutei, para você ter noção, de uma pessoa assim... Mas minha filha, você passou tanto tempo de faculdade para virar vendedora. Que massa! Mas já escutei, né? Sim. Porque as pessoas... Eu fiz mestrado, Adna. Então, as pessoas olham assim... A pessoa passou tanto tempo de faculdade para, no final, virar vendedora. Porque há uma questão cultural que o vendedor é aquela pessoa que não deu certo em nada na sociedade e ele vai ser vendedor. Mas é muito pelo contrário. Todos nós vendemos o tempo inteiro. Eu vendo minha imagem. Vocês estão me olhando agora, eu estou vendendo minha imagem para vocês. Então, a venda, ela faz parte da vida da gente. Porém, dentro da saúde, a cultura nunca foi essa. Está começando a ser essa. Tanto é que quem entendeu que a cultura de vendas, ela também começa a emergir na saúde muito cedo, está muito bem. Isso. Entende? Então, primeira coisa, todo mundo vende, goste você ou não. Você está, pelo menos, vendendo sua imagem para alguém. Para o seu paciente, para a tua equipe. Então, a venda, ela acontece o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu aprendi com Luiz Helena Trajano. Não importa o que você faz, se sua empresa ela só sobrevive, o seu consultório ela só sobrevive porque vende, então ela é uma empresa de vendas de todo mundo, independente se você é um auxiliar, se você é um dentista, se você é um médico, todo mundo é vendedor ali dentro. Então, tendo esse nível de consciência, foi quando eu comecei a quebrar essas crenças limitantes que eu tinha com relação a vendas. Nossa. E aí, a coisa começou a fluir de forma mais tranquila, mas não sendo fácil. E assim, é muito bonito ver a tranquilidade que você faz, a conexão que você faz da sua profissão com a venda. Porque, infelizmente, Bruna, quando a gente fala de venda, entra muito o lado ego. Porque é muito mais fácil dizer para o outro que você é dentista, que você é médica, do que dizer, assumir que você é vendedor. Só que as pessoas param de esquecer, elas esquecem, elas não lembram que a gente só atrai paciente, a gente só atrai cliente se a gente souber vender. Exato. Então, uma pergunta que sempre me fazem assim, Adina, como é que eu lido com o não dentro da venda? É você aceitar. Então, como é que eu lido com a venda dentro da minha profissão? Aceita. Porque quando você faz as pazes com isso, quando você entende o poder disso, isso traz leveza. Exato. E o bom vendedor é aquele que sabe levar nãos. Boa. Eu aprendi isso. Nem todo paciente vai fechar comigo, tudo bem. Ele não está pronto para o meu produto, ele não está pronto para o meu serviço. E eu preciso levar nãos.
Porque eu vou aprender a tratar objeções. Eu gosto de dizer, muitas vezes, quando a gente está negociando com o paciente vem com objeção, aí eu percebo, o dentista, o médico, ele já não vai querer fechar. Porque acha que a objeção é um problema, mas pelo contrário, se o cliente, o paciente, ele está pensando em possibilidades de fechar com você, isso não é um problema, ele só precisa que você agregue valor, explique o produto e o serviço a ponto que ele feche. Sim, e é muito inteligente isso que você fala, Bruna, porque a gente só traz objeção para aquilo que nos interessa. Exato. Se alguém chegar para mim e disser assim, Adna, uma Ferrari custa 3 milhões, você nem contou uma Ferrari. Tô nem aí, eu não quero uma Ferrari. Agora, se me incomoda, é porque em algum momento eu me interessei por aquilo. Exato. E é interessante quando você traz essa questão de venda, porque um bom vendedor, um bom profissional, ele consegue lidar com o não, Bruna, quando ele está com a agenda cheia. Porque na maioria das vezes o que afeta o não dele é porque ele sabe que o faturamento dele, o boleto dele está escravo daquele paciente. Exato. E aí entra a comunicação não verbal, porque o teu cliente ele percebe se você está interessado nele ou está interessado em vender. Então, qual a sua principal estratégia, Bruna, quando você precisou entender que a sua agenda precisava estar cheia? Como é que você faz essa prospecção ativa? Quais os canais que você usa para trazer esse lead, para trazer esse paciente até o seu consultório? Vamos lá. Hoje eu não atuo mais na assistência, mas até o período em que eu atuei na assistência, primeira coisa, a gente precisa ter uma diversidade de canais de captação de clientes. Um único canal, e hoje o mais popularizado, é o famoso tráfego pago. Então, todo médico, todo dentista já teve uma experiência negativa com isso. Por quê? Porque existe um momento específico para se utilizar o tráfego pago. Hoje, o meu principal canal de captação, para você ter noção, são eventos. Se eu estou no evento, eu fecho algum cliente daquele evento. Então, eu preciso entender qual é o meu modelo de negócio para ir testando, teste AB, aquele teste metodológico mesmo que a gente aprendeu na faculdade. Fazendo o teste AB do que para o meu modelo de negócio traz mais clientes. Então, a gente tem na área de saúde, Adna, vários canais. Muita gente acha que só tem o canal que é o tráfego pago ou indicação passiva. Então, eu espero o cliente indicar. E aí, o cliente é detentor do meu faturamento, e não eu. Eu passo a narrativa para aquele cliente. Eu não posso fazer isso. Eu que tenho que cuidar dessa narrativa. Então, para isso, como é que eu faço? Eu tenho canais diferentes. Dentro da saúde, eu tenho vários. Eu posso utilizar o Google, posso utilizar o Doctoralha, eu posso utilizar e-books, eu posso utilizar guias, eu posso utilizar... Eu tenho eventos, eu posso utilizar vários canais de captação e de prospecção de clientes, não necessariamente apenas o tráfego pago, que eu venho batendo, acho que já faz uns 2 anos com relação a isso. E é interessante você falar, porque o cliente ele tem ficado cada dia mais caro. Muito. Então, quando a gente olha para tráfego pago, primeiro vem o ponto que é quem é o profissional, porque não é porque o cara é tráfego pago que ele vai trazer resultado para minha empresa. Não. Então, qual é o profissional ideal para me trazer esse lead? E segundo, calcular, né, Bruna? Exato. O quanto eu gasto em relação a esse investimento. Exato. Nós temos dois indicadores que são importantíssimos. Nós temos o custo de aquisição de cliente, Sim. que é o famoso CAC, e nós temos o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Todo o investimento que eu faço, seja ele no digital ou no off, eu preciso ter um retorno. Todo investimento, por isso que é investimento, porque precisa ter um retorno, né? Tá. Se não há retorno, a gente já não consegue tratar como investimento, a gente passa a tratar como custo. Então, canais de captação, sejam eles digitais ou mídia off, a gente precisa ter um retorno. Então, nós temos esses 2 indicadores, o CAC e o ROI. Bruna, eu preciso ter noção disso no meu consultório? Sim. Se você quer ser bom em vendas, você precisa dominar o quanto é que custa trazer aquele cliente e o quanto de retorno aquele cliente te traz. Tá. Bruna, então hoje você não está mais no operacional? Não. Como é que foi isso? Hoje eu estou 100% na gestão. Vou te contar. É bem interessante. Eu sou odontopediatra de formação, fiz odontologia, fiz minha residência no Hospital Público aqui do estado, Pernambuco, e fiz meu mestrado também nesse mesmo hospital. E aí, quando eu finalizei, eu fui chamada por um professor da minha universidade para se tornar sócia dele.
E meu desafio era fazer a gestão do consultório dele. Então, eu passei 6 anos, fazia a parte assistencial e fazendo a gestão. E aí, após 6 anos, eu disse, eu preciso definir o que eu quero colocar a minha energia. E aí vem a questão do propósito, né? E aí, dentro dessa busca pelo meu propósito, que é uma busca incansável, eu estou o tempo inteiro buscando, eu entendi que migrar para a gestão me faria muito mais importante na vida das pessoas do que ser odontopediatra. E eu era uma odontopediatra maravilhosa, fiz residência no estado, tenho habilitação em sedação com óxido nitroso, enfim, em termos técnicos, muito boa. Por isso que surgiu aquelas perguntas. Poxa, você vai abandonar o teu currículo Lattes? Pois é. Então, realmente, eu deixei de lado. Até hoje, não fui buscar meu certificado de conclusão do mestrado. E hoje, me dedico 100% à gestão. E aí, fui aprender. Fiz MBA, fiz várias coisas, Adina. E aí, você me pergunta, Bruna, essas coisas te serviram? Foram úteis. Mas o mais útil dessa minha trajetória inteira foi quando eu aprendi a vender. Porque eu poderia vender até água, Adina. Sim. Pra Se mim, hoje tudo a casa cair, você sabe como recomeçar. eu sei como recomeçar. Boa. Porque eu sei vender. Então, Bruna, mas você tem um currículo maravilhoso para voltar para a odontopediatria, mas eu não quero. Nossa. Mas você tem um currículo maravilhoso para estar dentro do consultório, de um consultório fazendo gestão, mas também eu não quero. Eu quero vender e ajudar outros profissionais de saúde que, assim como eu, entendiam a venda como uma barreira. E hoje entendem a venda como um caminho, como uma estrada. Boa. Entende? É interessante você falar sobre isso, porque eu costumo dizer que onde eu estiver, Bruna, eu vou levar a voz da venda. Porque no dia que eu entendi que venda é liberdade, que venda é liberdade de escolha, de você poder fazer uma viagem, ficar no hotel bacana, porque é muito cômodo dizer, eu vou viajar, o hotel não é importante. E depois que a gente vê, meu amor, não tem como desver. Eu costumo dizer assim, ó, você anda de ônibus, tá tudo bem. Agora, quando você tem um carro para voltar a andar de ônibus, aquilo dali para você é a morte, porque você experimentou o que é bom. Então, eu acredito que o nosso papel, e é algo comum entre nós duas, e foi o que me fez te fazer esse convite, até para que as pessoas entendam outra visão, é justamente mostrar, levar para o mundo, para onde eu for, o quanto vender é disruptivo e traz essa liberdade de escolha. Exato. Tem um livro do Carlos Ferreirinha, que é O Paladar Não Retrocede. Eu adoro esse livro. Por quê? Porque é exatamente isso. Quando a gente começa a provar do que é bom, é muito difícil a gente se adaptar novamente ao que é ruim. Isso. Né? Ou que não é tão bom quanto aquilo. Então, é exatamente. A venda, ela vai trazer essa liberdade que muita gente acha que vai estar em outros locais. Eu digo a você, eu já passei pela área técnica, já passei pela área acadêmica, e o que me fez... Não foram os meus títulos que me fizeram ganhar dinheiro. O que me fez ganhar dinheiro, o que está me fazendo ganhar dinheiro, é saber vender. Que legal, que bacana. E trazer isso com uma consciência, ao invés de usar como trava, né? Porque muita gente não sai do lugar pela teimosia. Exato. Ou você assume e faz as pazes, porque é esse o caminho mesmo. Exato. Ou então, infelizmente, você não vai para o próximo nível, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Exato. Bruna, agora, sem sombra de dúvidas, até eu queria ouvir um pouquinho dessa parte da sua história. Primeiro, você teve interferência em relação às suas decisões positivas ou negativas? Porque o que é que eu vejo? Muitas vezes a nossa mãe, o nosso pai, eles não... A palavra não é que não apoia, mas eles têm receio que a gente dê um próximo passo por proteção. Sim. Porque é a cultura deles, são as crenças dele. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa construção, porque é o que muita gente está vivendo hoje, Bruna. É querer dar esse passo e se sentir solitário. É querer dar esse passo e, por respeito a opiniões alheias, que é importante para elas, trava. E aí eu queria que você voltasse um pouco e contasse o que é que você mais ouviu de crenças. Só que não é de crenças das pessoas que você ama, Bruna. Perfeito, vamos lá. Eu tive tanto interferências positivas quanto negativas, né? Mas uma interferência muito forte que eu tive foi a minha mãe, positivamente falando, né? Minha mãe hoje não está mais viva, ela faleceu há 7 anos atrás com câncer. Mas ela, desde que eu era muito nova, ela ensinou a importância da liberdade financeira como mulher.
Isso, para mim, foi algo importantíssimo. Ela sempre dizia, tenha seu trabalho, estude. Tenha seu trabalho, estude. E minha mãe, ela era professora de educação infantil. E, além disso, ela era vendedora. Minha mãe vendia Avon, Natura. O que você Nossa! colocasse na mão dela, ela vendia. Então, eu sempre vi minha mãe vendendo e acompanhava ela nesse processo de vendas. Eu fiz balé durante minha vida dos 10 até 18 anos. E aí, com 15 anos, na escola que minha mãe era professora, minha mãe me colocou para dar aula de balé, porque ela acreditava que eu tendo aquela responsabilidade financeira, vendendo as minhas aulas, eu conseguiria ter meu dinheiro e também teria minha liberdade. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar e não parei mais. Até hoje, eu nunca parei de trabalhar graças a essa interferência positiva que minha mãe exerceu sobre minha vida. Mas também, em contrapartida, tive interferências negativas. Eu, criança, minha mãe... A gente não tinha muita grana em casa, e aí minha mãe queria me colocar num curso de inglês. E aí meu pai virou para mim, filho de pobre, não estuda inglês. Crença. Uma crença. Só que isso eu escutei. Nossa. Então, você cresce achando que, por você ser filho de pobre, você não poderia ter estudado inglês. Então, foram coisas e muita terapia para eu entender que eu sou digna de aprender inglês. Eu sou digna de fazer um curso fora. Eu sou digna, enfim. Então, isso precisou muito de, primeiro, autoconhecimento. Eu sempre me percebi como uma criança com boa inteligência social. Então, eu me percebia com essa inteligência social muito aguçada. Eu vejo isso no meu filho também. E aí, isso me fez e abriu portas para alguns locais e acesso que eu dizia assim, poxa, eu não tenho esse casa, mas se eu estudar, se eu aprender determinada habilidade, eu posso trabalhar e comprar. E foi essa lógica que foi me moldando, tá? Então, dentro da minha casa, eu tive 2 interferências. Uma positivíssima, que foi minha mãe, e uma negativa nesse aspecto, que foi meu pai, sabe? Mas foi muito como eu lidei com aquilo também. E é interessante você trazer isso, Bruna, porque eu vejo a nossa história como um privilégio de fazer uma nova rota. Com certeza. Às vezes as pessoas nos veem pronta e dizem assim, para ela é mais fácil. Será? Você foi atrás da história dela para você entender? E geralmente pessoas fortes, não estou generalizando, mas geralmente pessoas fortes, elas têm histórias que elas poderiam ter feito, teria todos os motivos do mundo, de ter feito a escolha de parar, né? Exato. E aí eu queria que você me trouxesse na perspectiva de desafios para um profissional da área da saúde. Imagine, eu, sem sombra de dúvidas, esse podcast é ouvido por vários profissionais, até porque pessoas inteligentes se adaptam. Mas olhando para o profissional da área de saúde, Bruna, hoje, na realidade que você vive, dentro do seu processo educacional, dentro do seu processo como também empreendedora, quais são os principais gargalos que impedem as pessoas de fazer o seu consultório crescer? Estarem presos ou presas ao operacional, ao É atendimento. mesmo, Bruna? Se você pedir um turno, se eu chegar para um profissional de saúde e dizer, vamos fazer um turno de gestão e vendas, ele diz, não vou perder dinheiro. Porque culturalmente ele entende que um turno dedicado à gestão do consultório dele é perca de dinheiro, perda de dinheiro. Então, quando a gente para ver isso, o principal gargalo é estar preso ao operacional. Esse é o problema de 99% dos profissionais de saúde. E aqueles que entendem que precisam priorizar essas outras áreas, como vendas, gestão, e aí entra a gestão comercial, financeira e tudo mais, são os que estão saindo e mudando o ponteiro de lugar. Porque quem está só no operacional, existe um limite factível à vida. Eu só vou conseguir atender 8 horas no dia, eu, sozinha. Mas quando eu saio do operacional, eu penso em treinar uma pessoa e colocar para me ajudar. Eu penso em me especializar, aprendendo técnica de vendas. Então, sair do operacional... Eu não estou dizendo 100% como eu fiz, não. Mas é você ter a noção de que existem outras áreas e habilidades que o profissional da saúde hoje precisa desenvolver, que não é só mais técnica. Hoje, o profissional da saúde ele precisa ser marqueteiro, ele precisa ser vendedor, ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de processos. Então, se você está 100% no operacional, você nunca vai entender isso. É um trabalho burro, né, Bruna? É um trabalho. Aí, sabe o que acontece?
Hoje, os meus principais clientes são o que a gente chama de gray hair, que são os meus principais clientes que eu presto gestão. São pessoas que hoje já entenderam que sozinhas elas têm um teto, mas se elas formarem uma equipe, treinarem, se elas ampliarem a visão de gestão, elas vão ter um negócio para dar renda passiva para eles durante a boa idade. Boa. Entende? Boa. Então, o que acontece? Hoje, a grande maioria dos médicos precisam atuar até 80 anos, porque não conseguem manter o padrão de vida. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Não consegue manter o padrão de vida, então precisa trabalhar. Isso. Claro, existe a questão do prazer, de estar ali, mental. Mas se você me dissesse assim, você queria estar em Maldivas, nas Maldivas agora, eu quero estar nas Maldivas, mas eu não tenho hoje liberdade financeira para fazer isso. Então, o Grey Hair, ele já entendeu porque ele já está perto, a margem dele agora é muito pequena. Então, ele está ali com seus 50, 60 anos, ele está pensando, cara, eu vou ter que manter a minha qualidade de vida que eu tenho hoje. E como é que eu vou fazer isso? Atendendo do jeito que eu estou atendendo, não tenho como. Bruna, e sabe o que é interessante? É que eu vejo o poder, e aí eu vejo isso como não sendo da área da saúde, né? Porque eu falo assim, ó, me deu uma enxada para capinar no sol quente, eu vou, amor. Agora falou em sangue, aquele barulhinho do dentista, ih, gente, eu vou, minha cabeça chega a dói. Então, assim, é um dom. E o que é interessante é que muitas vezes eu vejo, eu como paciente, ver muito mais a posição de uma criatura dessa, o quanto ela é importante para mim, do que ela se vê. Sim. Então, eu queria que você falasse sobre essa dificuldade, olhando para o poder que o profissional... E aí a gente fala de todo mundo, de um médico, de um dentista. O poder que, muitas vezes, essa criatura tem na mão, mas que ela não usa. Como é que você vê isso, Bruna? É loucura minha ou realmente é assim? Não é loucura, não. É realmente assim. O que acontece? Existem duas coisas, prestem muita atenção que isso é importantíssimo. Uma coisa é o preço e outra coisa é o valor. O preço é uma ciência muito baseada em custo fixo, variável e margem de lucratividade. Valor está da percepção que aquele cliente tem sobre o que eu faço. Porém, esse valor também é construído por mim. Se é a percepção que ele tem sobre mim, eu consigo, de forma... eu vou até usar um termo que eu não usaria, mas eu vou usar, manipular essa percepção aumentando o valor. A ponto de gente ruim tá vendendo muito mais na internet e gente boa vende pouco. Sim. Por quê? Porque existe uma manipulação de valor e faz com que essa pessoa que, teoricamente, ela é ruim, tecnicamente falando, ela consiga vender mais do que quem é realmente bom. E por que isso acontece? Exatamente pelo que você trouxe. Porque o profissional de saúde, ele não enxerga o seu valor. Ele começa a enxergar o seu valor quando ele tem muitos títulos, quando ele tem... Ele entende que o valor dele está muito mais associado ao background que ele tem. É acadêmico do que é o que ele pode demonstrar. Então, naturalmente... Puro ego. Então, naturalmente, o que você vai ter na área de saúde? Você vai ter profissionais que são excelentes tecnicamente, mas que não sabem se posicionar a ponto de entregar valor e gerar essa consciência, tanto porque ele não tem, quanto para o cliente. Eu tenho um profissional que é excelente, que é doutor, e que um dia desse me falou que cobrou R$80 numa restauração. Nossa. Aí eu olhei para ele e disse assim, R$80? Isso não é nem seu preço, quanto mais seu valor. E ele, Bruna? E aí existem crenças limitantes. Justifica. Mas a cliente só vinha uma vez. Ele vai justificar. Piorou. Ele vai justificar, entende? Então, assim, o que eu vejo é essa falta de sensibilidade do valor que você tem em mãos. E o valor nada mais é do que a oportunidade menos os riscos. Então, quando eu elevo a oportunidade, eu digo para o paciente o impacto que, por exemplo, um dentista é capaz de fazer, que um médico é capaz de fazer e gerar na vida daquele paciente, eu gero oportunidade. Boa. E quando eu reduzo os riscos, quando eu passo autoridade, eu dou prova lógica do que eu estou fazendo, prova social e garantia, eu sei que na saúde é um tanto mais difícil a gente dar essas garantias, mas a gente consegue
o valor ele cresce e a proposta se torna irresistível, Adna. Um troco. Exato, entende? Isso. Então, quando a gente fala dessa capacidade, é porque o profissional de saúde ele não enxerga valor no que ele faz. E, naturalmente, o paciente também não. Sim, é interessante você falar isso, porque eu costumo dizer que enquanto você não entender que o paciente precisa mais do seu serviço do que você do dinheiro dele, você não sai do lugar. Porque na nossa cabeça, se você for parar para pensar, Adne, eu cobraria numa restauração R$ 3.000. R$ 3.000, Bruna, sinceramente, vai mudar a sua vida? Não vai, mas muda a vida do paciente. Agora eu vou ter que vender inúmeros R$ 3.000 para poder mudar a minha vida. Exato. Então, é a gente conseguir entender, internalizar e, o mais importante, usar do que o profissional de saúde mais tem de precioso. Exato. Que a capacidade dele, que é, olha o que eu falei, eu sou boa, eu sou executora. Exato. Mas, amor, não me bote para fazer o que vocês fazem, porque eu não dou conta. Parece que dobra aqui dentro do estômago. É uma sensação horrível. Bruna, e aí eu queria que você falasse para mim, como é que você vê hoje o profissional da área da saúde nesse lugar de educação. Educação empresarial, educação empreendedora, já que o profissional da área da saúde foi o tempo todo habituado a olhar para os certificados, né? Como é que você tem visto esse novo mercado? Como é que você enxerga esse olhar quando a gente fala do crescimento? Vamos lá. Graças a Deus, e é um movimento muito importante de empresários, a gente tem visto um movimento de profissionais da saúde buscando esse conhecimento empresarial. Bruna, isso é a maioria? Não. E muitas vezes nessa busca ele também não se entende, porque antes de você buscar crescimento empresarial no sentido da tua empresa em si, você precisa se enxergar como líder, como gestor e como empreendedor. Então, o que falta muitas vezes é essa busca de hoje eu me tornei empresário da saúde. Eu não sou mais um médico, um psicólogo, não. Hoje eu sou empresário da saúde. Boa. E eu vou precisar, antes de desenvolver as habilidades da minha empresa, eu vou precisar desenvolver habilidades empresariais. Então, eu vou precisar desenvolver soft skills, eu vou precisar desenvolver habilidade de vendas, eu vou precisar desenvolver... Enfim, N habilidades. Então, eu acho que isso está ocorrendo, mas o meu receio a grande maioria dos profissionais de saúde estão se olhando ainda para... Eu olho meu consultório como empresa, mas eu não me enxergo como empresário. Então, a grande falha está acontecendo nesse mindset. Tá. Eu olho como empresa, eu quero lucrar como empresa, mas eu não quero me disponibilizar a me tornar empresário. Tá. Entende? E 3 pontos, 3 dicas, 3 direcionamentos que você daria para um profissional desse se enxergar como empresário prático. Sabe, Bruno? Ó, faz isso, isso e isso. Primeiro, começar a terapia. Boa. Primeiro, começar a terapia. Deixa de ser doido, viu? Deixa de pagar de doido. Primeiro, começar a terapia. Segundo, que foi uma coisa que me ajudou muito. Eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec. Pode falar? Pode, oxe, deve. Então, É que quando você falou Sebrae, é uma virada de chave. O Empretec, práticos, tá? Terapia Empretec. O Empretec te faz aguçar, mesmo você tendo pouquinho, toda a tua chama empreendedora. Então, acho que o Empretec, ele foi um grande divisor de águas. E terceiro, tem um mentor, tem uma pessoa que te inspire já naquilo que você quer desenvolver. Então, por exemplo, eu quero desenvolver vendas, eu vou olhar para a Adna e você vai ser minha mentora de vendas, Adna. A partir de agora, o que você me disser sobre vendas, eu vou fazer. Nossa, isso é muito forte, ser obediente. É. Porque quando a gente fala de prestação de serviço, Bruna, infelizmente, por isso que dentro do meu processo eu faço questão de fazer diagnóstico. Porque é 50 do que eu entrego e 50 do que o outro vai fazer com que eu entrego. Então, às vezes, as pessoas também olham para o outro achando que a vida dela vai ser salva. Só que quem salva a própria vida é ela. Ela, exatamente. Então, é um ponto
assim, ideal e é algo que eu sempre trabalhei como característica profissional, é a minha obediência. Exato. Eu sei o momento de sentar para ensinar, de levantar para ensinar e o momento de sentar para aprender. Então, Bruna, você trouxe 3 dicas, né? Empretec, terapia. Gente, pelo amor de Deus, faz terapia. Teu amigo não é teu terapeuta e não endoide os outros com sua loucura. E fora que o ser humano, ele tem um lado muito esperto, né? Ele faz algo, ele sabe a pessoa que ele vai ligar, que vai passar a mão na cabeça dele, né? Então, eu fiz isso, eu não vou ligar pra Bruna, eu vou ligar, né? Então, a gente é muito esperto em se sabotar, né, Bruna? Pra que eu vou levar bronca? Então, Bruninha, é ter um mentor, é fazer Empretec e fazer terapia. Agora, quando você fala assim pra mim, foi muito inteligente da sua parte quando você disse olhar pra minha liderança, meu lado empresário e meu lado gestor. Gente, é isso que faz com que você consiga cobrar mais caro. Só que muitas vezes a gente fica amarrado ao operacional, por quê? Pela nossa dificuldade de delegar. Só que a gente esquece que quando nós somos profissionais competentes, o que é que nós vendemos? Acesso. Exato. Então, a gente tem que transformar, pega essa que essa é chave ouro. A gente tem que transformar o nosso acesso, o nosso contato com a outra pessoa. E é isso que vai fazer com que o que nós vendemos se torne mais caro. Porque, Bruna, quantas vezes um profissional desse perde tempo com coisas que ele não precisava estar fazendo mais? Ai, meu Deus, você não tem noção. Você me lembrou de uma coisa agora. Eu tive um problema com um cliente um dia desses, que ele estava reclamando do tráfego pago. Nossa. Mas só traz leads desqualificados, que é o grande problema, né? Uhum. Só traz lead ruim. As minhas meninas não conseguem converter. Eu disse, vamos sentar. Vamos sentar. Quem é o teu ICP? Quem é teu cliente ideal? Todo mundo. Traga, que aqui eu vejo, aqui eu resolvo. Aí, faz a avaliação gratuita, enche a agenda de avaliação gratuita de um ICP que não faz sentido nenhum, muitas vezes. E aí, cara, como é que tu quer vender desse jeito? Então, requer, sim, Adna, infelizmente, uma maturidade. Por isso que eu digo para você, requer uma maturidade do indivíduo em si. Porque o cara entra numa mentoria querendo aumentar faturamento, mas ele não quer se desenvolver. Ele não quer se desenvolver. A maioria dos mentorados hoje, eles chegam para mim e dizem assim, qual é o seu objetivo? Eles dizem, eu quero faturar 100 mil, 200 mil. $500 mil. Uhum. Mas ninguém diz assim, eu quero aprender. Boa. Eu digo a você, porque eu faço a mentoria de definição de metas e de indicadores. E até hoje ninguém me disse isso. E isso me incomoda, porque ninguém diz, eu quero aprender. Eu quero me desenvolver aqui dentro. Eu quero ser tão boa gestora como eu vejo você, como eu vejo tal pessoa. Boa. Todo mundo só quer o dinheiro. Bruna, e é muito incrível você dizer isso, porque a maioria das pessoas que me procuram, hoje não mais tanto, porque a minha persona no Instagram ela é muito desenhada. Perfeito. Mas antigamente as pessoas me procuravam muito em Adna, me indica um vendedor, Adna, e assim, a galera, o profissional esquece que o principal vendedor é ele. E quando Bruna diz assim, Adna, eu não estou mais no operacional, não significa que você não precise ir para aquele lugar. Não significa que você precise ser melhor do que aquele profissional. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Como foi essa construção para você? Porque você não pode ser o gestor, líder, empresário que diz, faz. E aquela pessoa travar, você tem que mostrar. Ela vai lhe respeitar como liderança quando você mostrar para ela que a sua empresa funciona mesmo sem ela. Exato. É porque existe a diferença entre delargar e delegar. Eu chegar e largar para você, olha assim, tá, Adna, vai, faz, dá teu jeito, eu tô por aqui, qualquer coisa tu me chama. Delegar requer ensino, processo de aprendizado, supervisão direta, até geração de autonomia com supervisão. Então, delegar é isso, requer esforço e trabalho. O que a gente entende é que eu vou delargar, vou passar para outra pessoa fazer, eu vou receber essa renda passiva lá das Maldivas, né? Isso. E acabou. Não é isso, tá? Não é isso. Um bom líder, ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que ele faria com o mesmo grau de precisão que ele faria
sem ele precisar fazer. Em casa, eu sou casada com um concursado público, né? Nossa. Então, ele tem uma filosofia, se você quer bem feito, faça você mesmo. Aí eu digo a ele, não, eu quero bem feito e eu não vou precisar fazer. Boa. Ele disse que Mas eu preciso saber fazer. Exato. Ótimo. Ele diz que eu sou a pessoa que mais terceiriza, que ele conhece. Aham. Por quê? Porque minha hora, ela é cara. Boa. Eu tenho que ser estratégica no que eu vou colocar minha energia e no que eu não posso colocar minha energia. Que eu posso colocar outra pessoa para fazer e que vai me dar um retorno tão bom quanto se eu fizesse. Eu já aprendi muito com pessoas que chegaram para fazer algo que eu iria fazer, que eu deveria estar fazendo, e a pessoa trouxe um outro mindset, uma outra ferramenta, e a gente aprende nesse processo o tempo inteiro. E é interessante isso que você traz, porque ninguém vai querer trabalhar contigo ou ao seu lado se ela não entender que ela pode crescer mais. Então, é muito pouco provável, é bem provável, na verdade, que essa pessoa, ela olhe e ela diga assim, eu vou nada continuar trabalhando para a Bruna, eu vou empreender. Até porque a gente está num momento empreendedor. Todo mundo quer Tava empreender. pensando nisso essa semana, você né? acredita? Tava pensando nisso Então, essa semana. a pessoa que ela vai trabalhar do seu lado, que ela tem a mesma capacidade, o mesmo mindset, ela vai, no mínimo, precisar te admirar. Sim. Ela vai entender que ela não vai ficar estagnada naquele lugar. E eu vejo muito, Bruna, que a maior ilusão do profissional hoje eu não vou falar só da área da saúde, é do profissional mesmo, querer alguém tão bom quanto ele e querer que aquela pessoa ganhe pouco, que aquela pessoa fique estagnada, que não dê um plano de carreira para ela. E hoje as pessoas que são espertas, que entendem o poder do tempo, elas não vão querer trabalhar para você por qualquer preço. E quando eu falo preço, Bruna, não é dinheiro. Não. É a forma como você vê a outra pessoa. Porque você não consegue conduzir uma outra pessoa por muito tempo se ela não te admirar. Não. E aí eu queria que você falasse sobre esse olhar de quando o empresário chega para a gente e diz assim... Porque ele acha, por exemplo, o empresário iludido, Bruna, ele acha que ele não precisa vender. Não. E sabe como é que ele diz para mim? Adine, eu quero um bom vendedor. Então, por exemplo, eu já tive no início mentoradas de dizer assim, Adine, eu quero que você treine minha equipe. E eu digo, eu quero treinar é você. E hoje, quem treina a empresa é ela. É ela, exatamente. E aí eu queria que você falasse dessa visão, desse olhar, que no final das contas é isso que causa a independência. Sem dúvidas. A gente começa a pensar em um posicionamento de liderança. Liderança não é cargo, liderança é mentalidade, né? Então, posicionamento de liderança. Então, quando a gente fala de construção de carreira, retenção de talentos, entre outras coisas, que foi isso que a gente trouxe nesse diálogo agora, a gente está falando de liderança. E liderança não é uma coisa fácil. Não. Porque liderança requer o que as pessoas não querem, que é desenvolvimento pessoal. Eu já sou... É que nem Gabriela, eu nasci assim. Eu vou morrer assim e é isso. Liderança requer desenvolvimento pessoal. E liderança, você trouxe uma frase que me chamou muita atenção, porque é outra coisa que eu tenho trabalhado muito na minha vida. O meu bem mais precioso hoje não é dinheiro. E eu vou lhe dizer por que não é. Porque dinheiro eu posso construir. Isso, você ganha, perde o tempo todo. Agora, tempo, minha amiga, Isso. onde eu invisto esse bem finito, aí é que é complicado. E aí a gente vai juntar a liderança com o tempo. Se eu quero ter mais tempo, eu preciso ser um bom líder. Boa. Porque a liderança, ela vai me trazer o que a gente busca, que é essa liberdade, não só financeira, mas liberdade geográfica, liberdade de tempo, de viver o que eu preciso viver dentro, né, do que eu planejei para minha vida. E um bom líder em qualquer área, tá, Adina? E um bom líder, ele precisa ter algumas características. Ele precisa ter essa inteligência social, ele precisa ter esse tato social, ele precisa ter uma capacidade de persuasão, e aí a gente não entende como manipulação, mas uma capacidade de influenciar pessoas muito grande. Ele precisa ter isso. Então, ele precisa ter uma boa rede de contatos. Ele precisa ter algumas características e comportamentos que a gente estuda e que a gente começa a aprender a desenvolver. Por quê? Porque é básico. Você não vai conseguir reter talentos se você não for um líder inspiracional.
A pessoa, você vai sugar tudo daquela pessoa num determinado período, a pessoa vai sugar o máximo também de você naquele período e depois ela, Tchau. tchau. Sabe o que é que ela vai fazer? Ela vai pro teu concorrente com tudo que tu ensinou para ela. É isso que acontece. Então, hoje, a tendência de se ter uma liderança inspiracional, e que a gente tem visto isso muito fortemente, e os líderes que tentaram pagar de líderes inspiracionais, a gente está começando a ver que a galera vai no Instagram, tem hate e tudo mais, não está se sustentando. Mas quem é líder mesmo, quem está inspirando a equipe, você vê que tem uma retenção prolongada, você vê que tem um time que abraça a ideia. O Richard Stade, o CEO da Aramis, ele trouxe uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele disse que no meio da pandemia, ele queria mudar totalmente o conceito da Aramis. Porque o conceito da Aramis era aquele conceito de terno, né? Você comprava terno na Aramis. Isso. Ele queria deixar uma coisa mais casual. E isso no meio da pandemia, ele levou a ideia pro time. Ele disse, o povo vai achar que eu tô doido. E ele disse que olhava esse desespero no olho das pessoas, mas ao final todo mundo disse assim, a gente tá com você. O que vai dar? A gente não sabe, mas a gente tá com você. Então, o líder, ele é um visionário. Nossa. E ele vai mostrar o caminho. E hoje a Aramis não é só a Aramis. A gente tem a Urban, que foi uma marca que surgiu da Aramis, né? Com o conceito de street, enfim, é mais diferente. Então, você vê o quanto o papel do líder como é importante, né? E assim, enfim, a gente poderia passar o dia falando de liderança. Bruna, bora voltar para vendas. Vamos. Qual é o maior medo em relação... Na verdade, qualquer profissional vendedor. Não é gostoso ser rejeitado e levar não. Mas olhando para o profissional da área da saúde, olhando para a área da odontologia, qual a principal estratégia que você direciona como mentora para profissionais que têm muita desistência na agenda, Bruna? Desistência de marcações. Pessoa marca e não vai. Boa. A gente precisa olhar para as etapas do setor comercial. Muitas vezes a gente só vai ter uma recepcionista fazendo tudo. A etapa que está falhando nesse caso é a etapa de follow-up do agendamento até o comparecimento. O que eu gosto de fazer? Dica prática. É um paciente de primeira vez? Vamos fazer um vídeo para esse paciente. Engajamento. Vamos fazer um vídeo para esse paciente. Vou dar um exemplo para você, tá? Oi, Adna, aqui é Bruna. A gente tem um compromisso marcado na sexta-feira, às 15 horas. Estou ansiosa para conhecer você. Já conheci um pouquinho da sua história, porque a Silvia me passou. Mas quero que a gente bata esse papo, tome um café juntas e, claro, a gente possa te orientar aí na melhor dieta para você, nos seus objetivos para 2026. Te espero, hein? Vou mandar isso em vídeo, um áudio. Cara, a médica, a nutróloga, a nutricionista tem um compromisso comigo. Ela fez questão de me lembrar disso. Eu tenho um compromisso com ela. Eu vou ter que estar lá presente, eu vou ter que... Cara, que gostoso receber essa mensagem. Confirmações. A confirmação, ela não só acontece, Adna, um dia antes. Boa. Isso não pode acontecer, tá? A confirmação, ela é só um ponto de contato de uma régua de relacionamento. O que acontece? Qual é o principal erro da saúde? Eu querer me relacionar quando o meu consultório está em baixa com o cliente. Isso. Aí o meu consultório está faturando pouco. Eu disse, vamos mandar mensagem para todo mundo. Não é isso. Aí o paciente sente o desespero. Isso. Eu preciso me relacionar, eu preciso ter uma régua de relacionamento, eu preciso mandar feliz aniversário. É mulher? Eu preciso mandar feliz dia da mulher. É mãe? Feliz dia das mães. Eu preciso ter uma régua de relacionamento. Eu preciso mandar as novidades que estão acontecendo dentro do consultório, porque é interessante para ela. Então, como é que... Imagina. Um jornal de notícias, de repente aquela paciente sai naquele jornal. Exato, olha que legal. Imagina só, Adna, vamos parar para pensar. Eu tô sem falar contigo há 6 meses. Aí eu chego pra tu, vamos agendar? Quer vender. Quer empurrar. vender. Agora, se eu te ligo toda semana, Adna, como é que tá? Como é que tá tal coisa? Não tô dizendo pra você ligar, mas a gente pode estruturar esses pontos em canais diferentes. Servir até constranger, né, Bruna? Nossa, eu adoro essa filosofia. Eu digo assim, eu sou tão educada, a ponto da pessoa não conseguir ser mais educada comigo. Boa, perfeito. Mas é isso. Então, eu vou estar ali para dar todo o suporte possível e imaginável. Então, a minha dica é tenha uma régua de relacionamento com o cliente de vocês.
Não deixe para entrar em contato com esse cliente apenas quando o faturamento do consultório está baixo. E é interessante isso que você fala, Bruna, porque, por exemplo, quando a gente fala de prospecção ativa, a quantidade de seguidores que nós temos para nos conectar, mas as pessoas ou elas têm preguiça ou elas têm receio, só que elas não entendem que elas estão com a faca e o queijo na mão. Porque para aquele seguidor ali que interage, que está o tempo todo conectado com você, ele se sente tão importante quando você fala com ele. Só que Total. qual é o problema? Não é o fazer, é como fazemos. Como? É gerar um script humano que você esteja interessado na pessoa. Perfeito. E aí é um ponto importante para quem é vendedor, que eu costumo falar, é que se você não gosta de gente, você não vai conseguir ter resultado. Não. Porque na maioria das vezes, a venda ela é uma construção que não tem e não vem resultado imediato. Concorda, Bruna? Absolutamente. Então, são ações que a gente faz que o resultado vem quando a gente menos espera. E são das pequenas ações. E é o que eu acho, assim, extraordinário, voltando para o ponto educacional, é que quando as pessoas vêm para o processo educacional para ser orientada por profissionais, elas olham e dizem assim, nossa, eu sabia que precisava fazer isso, mas por que você não faz? Porque muitas vezes o mentor, o treinador, ele vem para te entregar pontos cegos que você não está enxergando e que quando você move só aquela chavinha, às vezes é tirar um jarrinho de flor daqui e colocar ali, Exato. faz toda a diferença no resultado. Exatamente. Isso é tão legal, né? Eu acho que esse é o papel do mentor, Isso. esse é o papel do treinador, como você trouxe, né? Não é que você não saiba... Eu assisti uma palestra do César Cielo, e aí ele contando que foi treinado nos Estados Unidos, e ele começou... O técnico tinha um nado lá, um treino, né? E ele começou a fazer... O técnico dizia, o que você tá achando do seu nado? Aí ele dizia, tá bom. Aí ele, mas pode melhorar? Pode. Aí ele ia lá. Não é que ele não sabia nadar, ele sabia nadar. Boa. Porém, ele precisava refinar. Então, vendas, gestão. Muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito. Mas a gente precisa desse técnico que vai refinar. Ele precisa sair do Brasil e ir lá para os Estados Unidos para ter esse grau de refinamento que talvez ele não fosse ter aqui. Então, muitas vezes, o profissional de saúde, eu já sei de tudo, eu já sei fazer gestão, eu já sei fazer tudo. Mas ele precisa desse refinamento, ele precisa desse treinador. Isso. Até porque, senão, nós, como mentoras, seria suficiente. E é Exato. interessante, Bruna, porque quando a gente tem acesso a um processo de vendas, qualquer coisa errada que acontece na minha vida é um primeiro ponto meu. Eu sempre olho o que é que eu tive como responsabilidade que fez isso acontecer. Perfeito. Eu aprendi, não foi assim. Perfeito. Terapia, mentoria de mentalidade, contato e orientação com espiritualidade me faz sempre entender que se aquilo aconteceu, aconteceu por algum motivo. Perfeito. Eu não posso justificar ou responsabilizar, terceirizar a responsabilidade. Ela é sempre minha. Perfeito. Então, é muito interessante e desafiador quando a gente entende e conhece um processo de vendas, porque a gente sabe exatamente onde a gente perdeu. Exato. E eu vejo que isso muitas vezes tem uma correlação, Bruninha, com o estado emocional. Total. Porque nem todos os dias a gente está bem, mas quando a gente conhece e entende um processo de vendas, a gente faz mesmo sem estar bem, porque a gente está seguindo um processo. Uma pessoa, ela não deixa de dirigir ela não bate o carro por falta de habilidade de dirigir, ela bate por causa de alguma dispersão. Exato. E quando fala de vendas, eu vejo que essa dispersão, ela tem muita responsabilidade com o controle emocional. Total. E aí eu queria que você trouxesse aqui 3 conselhos que você daria para as pessoas que têm dificuldade. Você sabe que não é para todo mundo ter estabilidade emocional, não é maldade. Uma pessoa que ela é desestabilizada emocionalmente faz muito mais mal a ela do que ao outro. E ela tem, isso dói. É aquela história, eu vou falar dos seus defeitos. Amor, não precisa, porque eu me olho todos os dias no espelho e sei. É a gente criar o nosso hábito de dar sempre feedbacks positivos. Mas olhando para o estado emocional, Bruna, o que é que você traria como conselho, se possível, que eu amo prática, eu sou executora, eu gosto de fazer, para que a pessoa, não é, eu costumo dizer que ela não vai deixar de ser, mas é para ela gerenciar. Ela vai sentir, mas ela vai conseguir gerenciar. O que é que você traz, Bruna? Antes de trazer, eu vou fazer um parênteses. Falando do César Cielo, ele fez uma pergunta que mexeu comigo. Ele falou assim: o que você acha que faz? Só tem atleta olímpico ali nas Olimpíadas. O que você acha que faz um atleta daquele ganhar?
Você acha que um atleta que ganhou é porque ele treinou mais? Cara, os caras estão no nível olímpico, todos treinam muito. Foi porque ele foi menos disciplinado, ele tomou um refrigerante e aquilo fez ele... Não. Sabe o que que faz ele ganhar? A mente. A mente. A mente. E nem todos os dias a gente vai estar com a mente 100%. Isso é um fato. Como é que eu aprendi no meu dia a dia a lidar com a minha mente? Primeira coisa, entendendo quais são os meus... Eu chamo isso... Pode ser que tenha um outro nome, mas eu chamo isso de coisas que me impulsionam. Coisas que me impulsionam é a minha família, a minha fé. Tá. Então, quando eu tô num dia para baixo, num dia ruim, eu tenho que me conectar com a minha família e eu tenho que me conectar com a minha fé, Que forte. tá? Já tô anotando aqui. Segunda coisa, nem todos os dias eu vou acordar disposta a vender. Não. É um fato. Mas eu tenho que lembrar que a disciplina vai me colocar nas Olimpíadas. Eu posso não ganhar, mas eu vou estar lá. É o fim, né, Bruna? É o fim. Tá. Eu posso não ganhar. Lembra que ele falou? A disciplina não vai te fazer ganhar. Mas, cara, quem tá ali é todo mundo disciplinado. Não tem ninguém ruim, não. Não tem ninguém que diz assim, eu vou tirar um dia de folga. Não, todo mundo tá ali, é disciplinado. Tá? Então, eu tenho os meus impulsionadores, eu tenho a disciplina de fazer, mesmo que eu não esteja afim, mesmo que eu não possa, eu me cobro. Sim. Eu sou minha pior chefe. Eu sou minha pior chefe, tá? Eu acho que esses dois são os pontos que eu hoje traria para você, principalmente dentro do meu contexto, porque aí muda-se também o contexto, né? E assim, caso você tenha ansiedade, você tenha alguma doença realmente diagnosticada, é tratar. Profissional da área. Profissional da área. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu trato a ansiedade. E isso me deu uma qualidade de produtividade excepcional. Porque a ansiedade me tirava o foco. Então, a partir do momento que eu a tratei, o meu foco tá aqui o tempo inteiro, 100%. Eu não tô nem ligando onde é que tá, não sei nem onde é que tá meu celular. O meu foco tá aqui no agora. Isso me deu tempo, de verdade. Então, eu acho que esses seriam os 3 caminhos aí. E assim, não é uma tarefa fácil a gente ter consciência dos nossos desafios e pedir ajuda. A gente correlaciona muito que pedir ajuda é porque a gente não dá conta e é muito pelo contrário. Pedir ajuda é um ato extremamente forte. Exato. E, sem sombra de dúvidas, é através da sua doença. Não Exato. adoecem outras pessoas. Exato. Porque quantas vezes a gente, por não conseguir controlar as emoções, você vê pessoas machucando outras pessoas. Exato. E entra muito na síndrome do eu sou. Não tem nada de eu sou assim. Ninguém é obrigado a lidar com os seus B.O.s. Imagina o seu cliente que vai tirar dinheiro do seu bolso para lhe pagar. Pois é. Não é isso, Bruna? Bruna, tá acabando. Que pena. Que bate-papo gostoso, né? Falar do que a gente muito gosta. Legal, tem muito legal. E sem sombra de dúvidas, uma aula, Bruna. Que bom. Eu costumo dizer que, por mais que a gente, primeiro que conecta, né? Muita coisa a gente percebe, tá validando. O que ela tá falando tá validando com o que eu já faço e atuo. Sim. E expansão de mentalidade. Porque a maioria dos erros, ele vem, não é do que a gente não sabe, é exatamente do que a gente sabe e não tem alguém para conversar, para conduzir. Eu costumo dizer que esse ambiente de podcast é riquíssimo para quem gosta de aprender. Muito. Então, gente, para quem gostou desse podcast, quer assistir outros podcasts, para mim foi um prazer, foi muito gostoso, Bruno, esse bate-papo. Gostei de trazer uma mentora, porque aí vai validando, vai afiando uma aula, né? Uma aula. Então, para quem gostou desse podcast, compartilha, curte, bota estrelinha aí, aperta no ativado, ajuda a engajar, porque eu, sem sombra de dúvidas, acredito que as pessoas merecem ouvir esse tipo de conteúdo, porque são esses conteúdos que fazem com que elas cresçam. Exato. Bruna, e para quem quer te encontrar, onde é que te acha, bicha? Ai, coisa boa. Me acha lá no Instagram, Bruna de Brito, _vendas na saúde. Então, não deixa lá, eu ponho muito conteúdo de qualidade, muitas dicas, coisa prática mesmo para tirar você. Eu lhe sigo. Para tirar vocês dessa inércia e trazer vocês para um mundo de resultados. E não só resultados na empresa, mas também resultados pessoais. Que bom.
Agora, para finalizar, na real, deixe uma mensagem, Bruna, para impactar uma pessoa, mas para que todo mundo que está ouvindo aqui conheça de verdade quem você é e o efeito que você faz na vida das pessoas. Qual o conselho que você traz antes de profissional como pessoa para outra pessoa que, sem sombra de dúvidas, precisa e está nos assistindo? Eu vou trazer 2. O primeiro vai ser parafraseando Peter Drucker, pai da administração moderna. Nada acontece até que uma venda seja feita. Então, se você está querendo cuidar do seu paciente, você precisa vender e você precisa dominar essa ferramenta, tá? Uau. E lado pessoal é não desista. Eu acho que é uma coisa que é muito batida, né? Mas eu saí de uma vida muito humilde. Não que eu sou muito humilde ainda também. Acho que eu tenho muita coisa ainda para crescer. Mas eu falo vida humilde, principalmente de desenvolvimento como pessoa. Eu era superficial. E hoje, graças ao empreendedorismo, graças aos negócios, eu tenho emergido nesse desenvolvimento pessoal. Então, não deixe nunca de desassociar o desenvolvimento do teu negócio com o teu desenvolvimento pessoal. Eles andam em sincronia e você só cresce, seu negócio só cresce se você crescer também. Congruência. É isso. Muito obrigada e até o nosso próximo Pode Vender.